Muito boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal aqui sobre algum tema médico relevante na nossa prática diária, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida, sempre estamos aqui para passar uma parte da nossa experiência. Fala, meu amigo. Oi, Áureo, tudo bem? Oi, pessoal de casa. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para o Papo MedCode, numa sequência um pouco diferente. A gente vai dar um pouquinho de tempo nessa sequência que a gente vem falando de doenças e vamos falar um pouquinho mais sobre vivência e formação médica. Coisas que interessam a todos nós e com certeza interessam a vocês, que são um público bastante aí heterogêneo. Nós temos muitos alunos, temos residentes, temos já médicos formados, temos especialistas. Então, queria que o Áureo falasse um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Então, hoje o nosso bate-papo é direcionado aí para os alunos de medicina, que estão chegando aí no final da faculdade. Então, é uma experiência que todos nós passamos e durante a experiência a gente gera muita ansiedade na gente, né? Então, o bate-papo de hoje é o que eu gostaria de ter aprendido ou ter sabido no internato. Você acha que o internato, Gui, como é que foi a sua experiência em relação ao internato da medicina, né? Foi uma experiência traumática? Foi uma experiência que te gerou ansiedade? Conta pra gente aí como é que foi a sua passagem pelo internato. Rapaz, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, quando a gente conversa sobre internato, é que as pessoas não entendem direito a palavra, né? O que é o internato? O que é o internato, né? O internato, ele vem da questão da medicina interna, né? A medicina interna é a medicina que está dentro do ambiente hospitalar, dentro dos ambientes ambulatoriais, é interna dentro da estrutura de atendimento em saúde, né? Então, por isso que existe a chamada medicina interna, né? Ela não tem nada a ver com o interno do corpo, né? Uhum. Ela é interna dentro da estrutura de saúde. E quando a gente diz que alguém é interno, a gente quer dizer que essa pessoa não é externo. Ela tem que ficar dentro do ambiente hospitalar, dentro dos ambulatórios, o máximo que ela puder, para pegar a parte prática, né? Ela vem de um ciclo dentro da nossa formação, que é o ciclo básico, depois ela passa por um ciclo hospitalar nas cadeiras clínicas, né? E cirúrgicas, e finalmente ele chega no internato, onde ele vai executar toda a teoria que ele apresentou, que ele aprendeu, finalmente na parte prática, né? Isso. Os internatos, geralmente, eles são categorizados. Diferentes instituições têm internatos diferentes, mas classicamente é pediatria, grande área, gineco-obstetrícia, ginecologia obstetrícia, clínica médica, cirurgia geral e recentemente foi adicionado aí a atenção básica, Isso. medicina de saúde, de família e da comunidade, não é isso? Né? Na minha época já tinha uma diferença, não tinha esse internato em medicina de família e comunidade, não tinha isso. Eram só as grandes áreas, pediatria, ginecologia obstetrícia, clínica médica e cirurgia. Sendo que você ainda tinha uma volta, um período de volta a uma dessas 4 áreas que você optasse. Isso. Então você fazia lá pediatria, clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia e no 5º ciclo você escolhia qual das 4 você gostaria de retornar. No meu caso foi clínica médica, né? Eu fiz a clínica médica como a minha parte optativa final, porque eu já sabia que eu queria seguir uma especialidade clínica. A minha experiência de internato foi muito boa, relato para vocês, né? Tive contato tanto com atendimento hospitalar, quanto atendimento ambulatorial, quanto emergência, em todas essas áreas, né? E aproveitei bastante. Tentei participar do internato de cada uma delas como sendo efetivamente a minha área de interesse. Relembro bem, principalmente o meu internato de pediatria, que eu me imergia ali de uma maneira como se eu fosse me tornar um pediatra, porque eu sabia que quando eu fosse sair, eu ia acabar dando plantão em emergências que, porventura, eu ia ter que acabar atendendo criança também. Você sabe como é que é. E como é que você classifica assim, o teu aprendizado durante o internato? Porque a faculdade de medicina, ela tem na minha visão, ela tem uma característica interessante, né? É sempre um aprendizado a cada período que você passa.
Mas eu, particularmente, depois de um determinado tempo na faculdade, e eu classifico esse tempo como mais ou menos em torno do 4º ano, parece que o aprendizado ele aumenta, assim, ele vem em progressão geométrica, né? Então, o aprendizado, para mim, no internato, foi uma coisa que fez a gente decolar em termos de conhecimento mesmo, né? De aprendizado mesmo, né? De conceitos novos, de realidades novas. Então, a visão que eu tenho é essa. Você pensa mais ou menos parecido com isso? Eu penso, né? Tem algumas frases aí que são clichês, né, dentro da medicina, que a gente ouve direto. Quer ver uma? Uma é o seguinte, se você perguntar para qualquer pessoa o tema da nossa aula, o que você gostaria de ter sabido no internato? Todas vão responder o que eu sei hoje. O médico, às vezes, ele pensa assim, seria legal se eu fizesse faculdade de medicina de novo. Se eu fizesse faculdade de medicina de novo, eu acho que eu aproveitaria bem mais. Eu acho que é mais ou menos essa resposta, né? A experiência que você adquire, a maturidade que você adquire ao longo da vida, vai tornando os processos mais ótimos em relação a essas progressões geométricas que você está falando, né? Outra frase que sempre me norteou é que quem faz a faculdade é o aluno. Sempre, né? Então, assim, eu aproveitei muito bem o meu ciclo básico, aproveitei muito bem as minhas cadeiras de especialidade, sempre fui um cara que estudou muito a parte teórica. Na hora do internato foi a hora que eu tinha para executar a parte prática, pegar a mão, como a gente fala, né? E ver as coisas acontecendo, né? Porque uma coisa você lê no livro, outra coisa você vê acontecendo. E durante o internato, muitos de nós acabamos que fazemos plantões de acadêmico. Ou bolsista ou voluntário, né? De emergência ou de CTI. GO. Né? GO, que ou seja. Então, cara, é um momento ali que você se dedica diretamente à medicina. Agora, tem um ponto que a gente pode voltar depois, que é a questão das provas de residência, se elas ajudam ou atrapalham, né? Porque em determinado momento do nosso internato, principalmente no último ano, cara, a maioria dos nossos colegas interrompeu praticamente a sua formação para se dedicar aos cursos de residência e estudar as apostilas dos cursos de residência. Não que elas não ajudem, né, ao interno naquele momento, mas a parte prática ficou muito no segundo plano, principalmente no último ano do internato. Assim, eu nunca fiz um curso de residência, né? Já vi apostilas e tive notícia, né, do conteúdo das aulas, didática das aulas. Então, assim, não é desmerecer os cursos de residência, pelo contrário, né? Hoje, acho que se você pegar lá numa turma, lá, pelo menos na Unirio, de a cada 100 alunos, 80 fazem, ou mais até, né? Então, o problema não é fazer o curso de residência. O problema é você deixar de praticar a medicina por causa disso. Então, aí vem um outro ponto que é bom a gente falar aqui no internato, que é a organização do tempo, né? Eu, na época do internato, eu fazia plantão em CTI e unidade coronariana, no meu último ano de internato. Eu era do CTI do Andaraí, da unidade coronariana do Andaraí. 24 horas em cada, né? E tinha tempo para o internato e tinha tempo para estudar. É claro que, assim, me desgastava? Desgastava, é cansativo, né? Dar plantão é cansativo. Hoje, certamente, eu não teria condição. Mas, assim, tem que se organizar para não deixar de participar da parte prática. Até porque, Áureo, a maioria, né? Você deve ter passado por isso, eu passei por isso, a maioria dos nossos alunos passa por isso. A partir do momento que você se forma, você tem que dar plantão, amigo. Não tem você vai ter que ganhar dinheiro. Hora de voo e onde você E aí você vai dar remuneração. plantão como? Ou você vai dar plantão em emergência ou você vai dar plantão em terapia intensiva. A maioria acaba fazendo isso, né? Independente se você vai fazer cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, você acaba... Hoje tem a medicina de família também. Também é uma porta de entrada para o mercado. E, assim, o Ministério da Saúde e da Educação estimula que se faça medicina de família. Então, por exemplo, a bolsa de residência de quem faz medicina de família é 3 vezes maior do que quem faz as outras especialidades, né? Isso é uma estratégia para ter mais médico de família, mais generalista, né? Mas, assim, em relação ao internato, como a gente estava falando, o internato eu considero horas de voo, igual a residência médica, né? Como é que você vai treinar um procedimento, uma intubação, uma punção venosa profunda, lendo?
Não tem como, você tem que executar aquilo. Exatamente. Como é que você vai aprender a avaliar uma gasometria? Você pode até aprender na teoria, mas você só vai fixar na prática. Na prática, vendo o paciente mesmo, né? Vendo a condição do paciente. Então, eu acho fundamental ter separar esse tempo para o internato, né? Claro, os plantões são importantes? São muito importantes, mas são, em geral, extracurriculares. O internato não. O internato é um período obrigatório, que você tem que aproveitar, né? Com certeza. Tem que aproveitar, né? O internato, assim, você está numa instituição de ensino, né? Obviamente, sim, tem algumas faculdades que não tem o hospital dela, mas tem um convênio com outros hospitais onde vai ter os preceptores. Então, você vai estar atuando sob a orientação de alguém. Então, assim, é a maneira mais cômoda, mais... Pegando um gancho e até resumindo o que você falou, o que eu costumo falar para os alunos, né? Gente, quando você é médico, você tem lá o teu CRM, né? Ou CFM, né? CRM porque é sempre regional. Chama de CRM. Você tem uma grande responsabilidade. Agora, quando você é interno e você tem um preceptor, não é que você não tenha responsabilidade, mas essa responsabilidade é menor, essa pressão é menor. Exatamente. Então é o momento de você aproveitar e ganhar confiança, ganhar horas de voo. Se você pula isso, quando você vai pegar o seu CRM e vai trabalhar, a pior coisa para o médico é ele não se sentir seguro no que ele faz. É a pior coisa, porque ele vai trabalhar desesperado. Pô, imagina se acontece uma parada cardiorrespiratória, eu não sei lidar com isso, como é que vai ser? Será que vai ter alguém para me ajudar? Isso é terrível. Então essa é a maior dica que eu dou para o interno. Use aquele momento para sua preparação final, para quando você efetivamente pegar o teu CRM para trabalhar. Tem que ser rato de enfermaria, rato de plantão, é o certo mesmo, né? Que aí você se forma com muito mais segurança e aí, sim, o plantão que você vai dar não é mais um sacrifício. É uma forma de você ganhar lá o seu dinheiro, mas de uma maneira sem sofrimento. Sem ansiedade, sem insegurança, né? Exatamente. Lógico, né, que o aplicativo MedCode, ele tem ali recursos para te apoiar nas suas decisões quando você estiver trabalhando no plantão e quando você estiver ali no internato. Esse apoio, ele vem também de colocações práticas que a gente tem dentro do aplicativo, mas também em relação à teoria. E você tem o mecanismo de consulta rápida. Eu lembro que quando eu era interno, eu tinha que ficar andando com um monte de livro embaixo do braço. Emergência pediátrica, emergência clínica, emergência cirúrgica, terapia intensiva, aquele monte de livro e tem que folhear. Hoje a gente carrega tudo no celular, no celular, e você bota uma palavra-chave ali, ele vai direto onde inclusive com acesso offline, se você estiver numa região distante. Né? É isso aí. E outra coisa é o seguinte, o que você considera primordial para o aluno de medicina no internato? O que você considera primordial ele aprender no internato? Vamos listar aí algumas habilidades, vamos dizer assim. Olha, procedimento, com certeza. A gente pode fazer um jogral. Procedimento invasivo. O que você acha? Eu acho que a abordagem ao paciente é você aprender já a se abordar o paciente, conversar com o paciente. Não é só fazer anamnese. É você dar uma notícia ruim, por exemplo. É você convencer um paciente, por exemplo, a fazer um exame que ele não quer fazer ou não queria fazer por ser doloroso e tal. Então, essa abordagem ao paciente. Outra coisa que eu acho importante é a própria propedêutica médica. Quer dizer, é importante. Você fazer uma anamnese direcionada para não gastar tanto tempo, fazer um exame físico direcionado, né? Você solicitar exames complementares sem excessos e sem carência, você saber interpretar os exames complementares que você mesmo solicitou, elaborar as principais hipóteses diagnósticas, quer dizer, você dá os diagnósticos das doenças mais frequentes, mais prevalentes, você não deixar passar uma meningite, não deixar passar uma pneumonia, não deixar passar um acidente vascular encefálico, não deixar passar um infarto, por exemplo. Reconhecer, né, sinais e sintomas de alerta. E outra importante também é prescrição, né? Você aprender a prescrever. Não só tratar a doença, mas prescrever, que são coisas diferentes, né? Tratar principalmente sintomas, né? Dor, tratar vertigem, tratar náuseas e vômitos, febre adequadamente, uma hiperglicemia, um distúrbio hidroeletrolítico, as coisas que vão aparecer com maior frequência
Aí eu tô falando do ambiente de emergência e CTI, terapia intensiva, mas ambulatório, tratar basicamente, iniciar um tratamento de diabetes, saber as indicações, né, de tratamento de dislipidemia, saber tratar uma hipertensão, uma asma, um DPOC. É isso aí. É isso, meu amigo. Satisfeito. Bom, como últimas palavras, eu vou contar uma historinha. Vamos lá. Uma vez, eu, sendo preceptor de residência e internato, os residentes entraram em greve. Volta e meia, né? Volta e meia acontece. E aí os internos tiveram que assumir a enfermaria. Residente sem carimbo. Residente sem carimbo. Essa turma de internos eu tenho contato com quase todos os internos que estavam lá, porque eles pegaram uma, como é que eu vou te falar, uma intimidade, pegaram uma amizade com o preceptor, que no caso era eu, muito maior. E todos eles, quando se formaram, agradeceram e falaram que foi o momento da faculdade mais proveitoso na vida deles. Então, assim, dança da cadeira. Quando a música para, a cadeira está vazia, você tem que sentar. É uma oportunidade. Então, foram os internos residentes, né? E o quinto período se tornou os internos. E o próprio quinto período, naquela época, também evoluiu de uma forma assustadora, né? Então, vejam, né? Como que a responsabilidade progressiva e como que você meter a mão lá na enfermaria, no ambulatório, etc., faz você crescer bastante. Né? Com certeza. A gente cresce na adversidade mesmo, né? A gente só evolui quando a gente tropeça, né? É testado, né? É testado, exatamente. É isso. Satisfeito. E vou deixar aí as últimas palavras para você aí. Agradeço a presença de todos e até a próxima aí. Beleza, pessoal. Papo MedCode toda semana no YouTube, no perfil do aplicativo MedCode. Baixa lá nas lojas virtuais, Google Store, Apple Store, né? E também não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Vocês vão estar ajudando a gente a estar conquistando um público cada vez maior. Um forte abraço e até semana que vem.